Estamos aqui ao vivo, né? Nosso canal Frutificar. E a gente está invadindo um congresso maravilhoso. O Congresso Desperta Mais TEA. Está acontecendo aqui na minha cidade, né? Em Macaé. E eu estou aqui com a organizadora desse maravilhoso evento, Tatiane Gonçalves. Tati é psicopedagoga, né? Isso. E ela tem um espaço aqui na minha cidade vizinha, que é Campos. A gente está falando do interior do estado do Rio de Janeiro. E, Tati, fale pra gente, assim, se apresente, fale um pouquinho do seu espaço e como é o universo do autismo entrou na sua vida, por quê? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer também receber vocês aqui hoje no nosso congresso. Estou muito feliz também. E o autismo entrou na minha vida, se você me perguntar por quê, depois eu entendi que foi um chamado de Deus para minha vida. E aí Deus falava assim comigo, eu perguntava muito a Deus o que ele queria daquele espaço, desde o momento que eu consagrei, né, aqui diz o Senhor. E ele um dia no sonho falava comigo, capacita, capacita. E até então eu achava que capacitar era capacitar as pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu comecei percebendo muitas mães, né, com algumas dificuldades de entender, de suporte, de apoio. E aí eu quis fazer um congresso, o primeiro congresso era focado para as mães, para poder entender o que era um ABA, o que um AT realmente fazia, porque a gente vê muito falava de AT e às vezes na prática não era. Só que para minha surpresa, né, teve muito profissionais e as mães não conseguiram muito ir porque não tinham quem deixar as crianças. E aí assim que surgiu o congresso Desenvolva Mais no TEA, e com isso as pessoas começaram a pensar, Tatiana, faz mais congresso, o congresso foi muito bom, porque não é um congresso. E realmente eu busco trazer para o congresso não só técnicas, não só conhecimento, mas muito além disso, um propósito. Então eu sempre pergunto, o porquê que você está na área do autismo? Por que você escolheu isso? E para as pessoas começarem a descobrir o propósito delas, né? E por trás dela, da profissão, ela entender que existe uma criança que precisa de ajuda e uma família que também precisa de um suporte. Suporte à família, eu acho que é a base para a gente conseguir desenvolver a criança, né? E aí, quando Deus falou para mim, capacita, veio o congresso, e veio agora esse aqui também em Macaé, eu comecei a entender o que é o capacitar que ele quer, né? É o preparar as pessoas, é estar qualificado, né, para atender essas famílias também, e não esquecendo o propósito, o porquê, para quem e o que você está fazendo, né? E assim, eu vejo muito... Você atua ali na área de frente com as crianças? Então, eu atuo, hoje eu faço mais as avaliações, né? E vou estar te passando aqui em primeira mão, então, que ninguém sabe. A Kids Rap, a partir, acho que já do mês que vem, ela vai virar um instituto onde nós vamos atender crianças que não estão tendo condições de pagar o tratamento. Uau! Então, nós estamos fazendo parceria com empresas, né? Como fosse uma ONG, né? E aí a gente vai começar a atender essas crianças agora. Então, a Kids vai entrar com um propósito diferente e uma grande parte da renda desse congresso vai ser revestida para a instituição da Kids Rap agora. Uau! E como que essas famílias vão chegar até você? Então, como que vai ser feita essa triagem para ver essa família chegar e ser acolhida? O que tem na Kids Rap? Então, a Kids Rap hoje nós temos toda uma equipe multidisciplinar, né? Fora isso, nós temos também toda a parte de atividades físicas. Então, nós temos o cross, nós temos atividades aquáticas, nós temos a psicomotricidade aquática. Então, além disso, e como que essa família vai chegar? Ela passar por uma triagem, né? A gente já tem algumas famílias que já são ali atendidas por vocês. Que são atendidas, mas na questão do instituto, já foram muitos pais lá me pedir ajuda, orientação, e aí não conseguiram pagar um tratamento, porque às vezes não tem um plano também. Então a gente já tem alguma lista, mas vai passar por uma triagem, né, com assistente social. E aí, como vai ser o primeiro momento, como a gente não tem verba ainda, vamos pela fé, né? Vamos. E aí, mas a fé é assim que acontece, né? Primeiro você bota o pé, depois tudo vai. Isso. E aí alguns empresários já se interessaram, né? Porque eles podem destinar, né, os impostos. Sim. E aí nós vamos fazer essa triagem para a gente começar os atendimentos, poder
ajudar essas crianças e a Chegar, né? família também, né? Dar esse suporte, capacitar esses pais também, né? Chegar a quem precisa, né? Isso. A gente sabe, assim, que as intervenções no TEA não é uma coisa que você entra com um dia para sair, né? Verdade. A gente fica longos anos ali dentro, né? E até que vire um adulto funcional, um adulto independente, é uma vida, né? Sim. Os pais ficam muito cansados, os pais se dão férias, param por um tempo, depois retornam. Então a gente entende que fazer um acolhimento com a família é muito importante, dar esse suporte que às vezes não tem. Hoje a gente tem uma incidência muito grande das mães que são mães de filhos que têm filhos autistas, são mães solos, né? Porque os pais, depois que descobrem o diagnóstico, abandonam as famílias, ou até mesmo um casamento que já não estava muito fluindo muito bem, mas acaba sendo a maior incidência de mãe solo. E aí ela tem uma opção, ou ela trabalha para cuidar do filho, ou ela cuida do filho, e não tem como tratar, porque não tem o financeiro ali por trás, né? E assim, fico com o coração muito aquecido de estar trazendo assim em primeira mão, a gente dá essa notícia assim pro público, né? Para que a gente consiga alcançar realmente quem não tem condição de ter intervenção e que consiga realmente fazer esse desenvolvimento dessas crianças, né? E um projeto meu pessoal, né, fora a empresa, sou eu capacitar essas mães, né? E mostrar a ela que ela tem potencial e que não é um diagnóstico que vai mudar o quadro de vida dela. Sim. Então eu entendo que se nós passamos por algo, porque Deus sabe que nós temos capacidade, só falta a gente descobrir isso. E aí eu preciso elevar a autoestima dessa mãe, sabe? Eu preciso curar ela, tratar ela para ela poder conseguir tratar do filho dela, porque senão ela não vai conseguir, né? E ela entender que a melhor terapia do filho é o amor. E ela aprendendo, ela é a maior terapeuta, ela tá mais tempo do que qualquer outro terapeuta. Então ela só precisa querer buscar isso, né? E assim, eu oriento muito, porque as mães têm muita dúvida, sim, né? Eu também hoje, no momento, eu estou como conselheira tutelar. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente fala de alguns documentos de direito da criança, que é um PEI, que o laudo é clínico, não é educacional, e elas ficam assim, que é isso? Né? Então, assim, esse suporte que você dá só de orientação já ajuda muito as mães também, né? Então, assim, eu acho que hoje eu tenho certeza que eu estou nessa missão de poder contribuir para a vida dessas pessoas. Estou nessa transição, mas estou com o coração muito em paz e feliz por isso. Ai, que bom. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Eu tenho sempre falado nas minhas redes sociais, assim, que os pais, eles precisam ser coterapeutas dos filhos, sim, né? Porque por mais que a gente consiga uma intervenção do sonho, 40 horas, do mais ou menos 20 horas, do que a gente tem, 5, 10 horas semanais, precisa ter a continuidade dentro de casa. Então, quando a gente fala em capacitar esses pais, é de muita nobreza, porque a gente precisa realmente, os pais precisam entender que eles estão ali para ajudar os filhos. Eles que vão identificar quais são os comportamentos, o que precisa, o que não precisa. Angélica, é fácil? Não, não é. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. É missão, sim, é transformação, é capacitação, é estudo, é dedicação. Mas uma mãe que consegue ser coterapeuta do seu filho, a gente percebe nas terapias o desenvolvimento dessa criança flui muito mais leve e flui mais rápido, que é o que a gente quer. A gente nunca faz uma clínica, monta um espaço para a gente pensar assim, eu quero que essa criança passe o resto da vida dela aqui dentro. Não, o nosso objetivo é que a criança venha, seja autônomo, independente, adquira conhecimentos, habilidades que estão em atraso e vá para a vida, né? Sim. É uma preparação para ela ir para a vida, mas ela precisa desse apoio familiar. E a gente não, o que eu vejo muito na clínica que acontece dos pais se anulam para cuidar dos filhos. E eles acham que isso é a melhor forma de cuidar, né? Então a gente também vem com esse trabalho de conscientizar esse pai que se ele não estiver, como você disse, curado, tratado, ele não consegue cuidar desse filho com dedicação, com olhar minucioso, porque ele está fragilizado. Verdade. Né? Então, esse autoconhecimento, esse autocuidado, os pais, eles precisam entender que eles precisam se colocar em primeiro lugar. Né?
Quando os pais começam a entender que eles precisam estar curados, Angélica, curados de quê? Emocionalmente, curado de entender o que está acontecendo, curado de percepção e ter esse olhar aberto e atento para se capacitar. Para quê? Para ele dar para o filho dele o que ele tem de melhor, que é ele, né? Nenhuma intervenção é melhor ou maior do que a intervenção que o pai possa fazer, que os pais, né, possam fazer com os filhos. E eu acho que isso é uma fala que eu tenho assim repetido muitas e muitas vezes para que tenham essa consciência, porque na prática não acontece, né? O que a gente vê na clínica são os pais que ficam lá 2 horas esperando as crianças em atendimento, mas a maioria das vezes eles estão ali, ou estão trabalhando, né, no computador ali, ou estão no telefone rolando tela, vamos dizer assim. Verdade. E muitas vezes eu faço convite, né? Muitas vezes eu abordo esses pais e faço convite para eles assim: você já tentou fazer terapia? Não. E eles não se permitem. É como se na cabeça deles, esse tempo que ele vai tirar para se cuidar, ele estaria deixando de cuidar do filho, entende? Mas aí às vezes eu falo assim: mas você já está aqui, é só ir, né? Sim. E eles têm uma resistência de entender o quanto isso se faz necessário. Ir também para a terapia, entrar no set terapêutico junto com o filho e entender o que está acontecendo ali dentro, para ele aprender a reproduzir. Muitas vezes eles ficam só esperando assim, a entrega da criança pelo terapeuta e a devolutiva. Ah, foi tudo bem? Precisa ajustar isso e aquilo ali, e acabou. A conversa de 5 minutos no corredor. A doutora Renata, hoje, no congresso, na palestra dela, a fonoaudióloga, ela vai falar isso. Ela faz um trabalho muito lindo com a mãe. Ela ensina a mãe a ser a fono do filho. É isso aí. Ela, assim, tem um trabalho incrível. Gosto muito do trabalho da doutora Renata. E ela está palestrando sobre esse tema hoje no congresso. E tem a Poliana também, né? Que vai falar realmente sobre isso. Que a gente precisa cuidar do corpo, mente, né? Para a gente poder conseguir cuidar do outro, né? Sim, senão a gente não consegue cuidar. Não conseguimos. E um dos projetos que a gente vai ter lá no Instituto é empreender essas mães. Então a gente vai se tornar elas microempreendedoras. Então a gente vai dar profissionalização. A gente vai dar cursos a elas e aí elas poderem de artesanato, de corte, para elas poderem fabricar algum material e elas poderem vender, porque muitas delas não conseguem trabalhar, mas elas terem alguma renda, mesmo que dentro de casa, podendo fazer dentro de casa. Que maravilha, porque elas trabalham no conforto do lar, ajudam na renda familiar, estão ao mesmo tempo em casa, próximo aos filhos, né? Isso. Porque nem todo mundo consegue BPC. Nem todo mundo. As pessoas pensam que o BPC é assim, tem um laudo do autismo, vou lá, vou conseguir o BPC. E não é assim que funciona. E cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil, exatamente. Tati, eu tô aqui literalmente invadindo o seu congresso, mas eu acho que a gente tem muito a acrescentar, né? O que eu falo sempre nos meus encontros é assim, o porquê que veio o frutificar, né? É porque a gente precisa espalhar sementes, né? Eu vou pedir ajuda aqui, Atos. Por favor, pega ali dentro da bolsa do ladinho de fora. Tá dentro. Dentro. Onde fica o computador? Lápis. Aí dentro. Esse é o nosso símbolo do nosso podcast, né? Quando a gente veio com a ideia do podcast, a ideia é espalhar sementes do conhecimento. Que lindo. E aí eu falei assim, gente, como a gente vai fazer para espalhar sementes, né? A internet está aqui que nos ajuda a fazer isso, né? A espalhar esse conhecimento na rede, que a gente toma uma proporção gigantesca, né? Mas eu falei assim, mas eu preciso deixar simbolicamente para quem vem dividir e contribuir nesse caminho que a gente está, né? De quanto mais falar do assunto, mais as pessoas têm uma noção do que eu preciso, do que eu quero entender, do que eu consigo fazer, né? Então, eu falei bem, eu vou criar, né? Criar não porque eu copiei, porque isso aqui já existe, mas eu que fiz e eu fico muito feliz, assim, muito orgulhosa do meu trabalho. Aqui dentro, Tati, é um lápis semente. Aqui tem semente de flores. Ai, que lindo! E aí eu espero que você plante e cuide bem das flores e que a gente possa semear
por muitos e muito tempo e semear por muitos lugares o conhecimento. Receba da frutificar. Amém. Que a gente semeie muitos conhecimentos espalhando. Você agora com os congressos, que a gente possa atingir assim, muitas cidades, levar conhecimento. Eu estou muito, mega feliz, porque é o primeiro congresso que tem deste tamanho aqui na minha cidade. E eu estou muito feliz da quantidade de gente, tem quase 500 profissionais, ali tem profissionais, tem pais, tem tudo. Se a gente imaginar que cada pessoa é uma sementinha que você está germinando, né? Isso assim, eu acho que é zerar a vida, literalmente, né? É o propósito e missão, é isso. Espalhar ali 500 pessoas que você trouxe para conhecer um pouco mais do TEA, e essas pessoas vão multiplicar. Você tem noção disso? Verdade. Desse bem? Né? Essa multiplicação vai para onde? Porque a gente não tem só pessoas de Macaé. Tem pessoas de várias regiões aqui da cidade. Então, essas pessoas vão assim multiplicar onde elas estiverem. E você está plantando essa semente. Então... Fico feliz. Amei a ideia, a criatividade. E no próximo congresso, acho que eu vou copiar a sua ideia. Vou colocar para a gente frutificar. Vou já te convidar para palestrar e levar o frutificar lá, essa lembrancinha para a gente, as pessoas entenderem a importância do frutificar, né? Que foi o que eu falei ali hoje. Todos nós estamos aqui por um propósito. E nós precisamos descobrir esse propósito. Eu demorei a descobrir, tem uns 2 anos, mas ainda bem que eu descobri, né? E aí agora, já que eu descobri, a gente precisa semear. Transformar a vida, né? E tem muita gente gritando, precisando de ajuda nossa. A gente vive numa bolha, né? E aí a gente acha que todo mundo sabe do TEA. Mas não é verdade. A gente precisa falar muito sobre isso. E o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas precisam ouvir mais. Eu encontro com pessoas que não sabem o que é. E quando eu te perguntei assim, né, como foi essa questão como você chegou a isso, né, você falando assim, Deus mandou eu me capacitar, né, e eu vejo muito isso assim, da minha história, que é assim também. Sou professora há 25 anos e depois fiz a minha graduação em psicóloga. Já tem 18 anos que eu sou formada, e eu falava assim, não quero atender criança. Porque eu já lido com criança todo dia na escola. Então, eu quero atender adulto. Então, eu fui para a área ansiedade, depressão, autocuidado. E eu montei cursos, eventos para falar sobre isso. Aí, um dia, Deus pegou e falou bem assim, volta aqui, não é com adulto. Eu quero você com criança. E eu falava assim, não quero. Não aguento mais ter criança na minha frente, gente. E ele falava assim, não adianta. Aí começou um tempo no meu consultório só ter cliente criança. E eu falava assim, tá de sacanagem, né? Eu vou ter mesmo que trabalhar com criança, de novo ainda? Tá bom. Eu amo trabalhar com criança. Mas sair um pouco do universo infantil e também trabalhar em outras áreas. E aí foi quando Deus começou falando assim, começou colocando na minha sala de aula crianças especiais. E cada criança que tinha na minha sala, eu falava assim, eu preciso entender o que é isso. Eu fazia uma especialização. Eu recebia a criança que era deficiente intelectual. Aí eu fui fazer especialização em deficiência intelectual. Aí no outro ano eu tinha uma criança que era autismo. Eu falei assim, o que é isso? Eu fui lá, fiz a especialização em autismo. E assim eu fui, né? Eu fui para psicopedagogia, neuropsicologia, porque eu comecei assim, tem um monte de crianças que chegam na minha sala e que não tem laudo fechado. E aí eu comecei a assim, TDAH. E aí eu comecei, TDAH, opositor, porque eu já tinha um conhecimento da neuropsicologia. Sim. E eu comecei ajudando essas crianças nas intervenções dentro da escola. E era assim, era um desafio muito grande, porque a gente luta sozinha. Porque professor não tem a área do conhecimento da ciência, né? E eu tenho essa gratidão aí por eu ter os dois lados. O lado do pedagógico e o lado da psicologia. Então, para mim, ficava muito nítido o que estava acontecendo na minha sala. Agora, eu consegui convencer a minha coordenadora do que eu estava fazendo, e que todo mundo tinha que estar fazendo assim, mais ou menos, né? Não igual, né? Mas tinha que ir por essa linha, foi uma loucura, que até hoje eles não conseguiram entender. E é por isso que a gente está com um congresso aqui, né? Porque não consegue. Mas aí, eu fui me capacitando, e aí a minha
o meu consultório, que era um consultório, foi virando clínica, foi aumentando e aumentando. E depois que eu tô lá com toda a equipe multidisciplinar, eu venho com um laudo do meu filho, de ser autista. E aí eu falei bem assim, o capacitar era isso, né? Primeiro eu tinha que entender, para depois eu descobri que foi eu que fiz a intervenção e tudo assim. E eu falei assim, gente, o propósito é esse. Não temos como fugir. Quando Deus mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente demora, né? Demora. A gente roda, acha que é uma coisa, não é, parecido, mas não é aquilo ainda. O meu, eu pedi um propósito com Deus, que Ele me mostrasse um sonho, o que Ele queria. E a gente quer sonhar logo, não sei, quer dormir, sonha. Sonha, eu quero dormir e sonhar. E levou tempo, levou uns 5, 6 meses, eu ali naquela... Te preparando. E as pessoas, às vezes, de fora não entendem o que você está passando. Às vezes te julga, te critica, né? Fala algumas coisas. E você quietinha ali, ouve algumas coisas, lógico que te machuca porque você é ser humano. Mas você fala, não, se Deus me prometeu, Ele vai fazer. E aí, Deus, depois de um tempo, Ele me mostrou no sonho. Eu passei mal, fui parar no hospital. E aí, no meu sonho, eu voltei a esse hospital, né? E aí, a médica que me atendeu, ela era uma pediatra. E ela falava assim comigo, vem aqui pra te mostrar um negócio, te apresentar uma pessoa. Aí, quando ela foi me apresentar uma pessoa, era uma mãe que tinha 3 crianças brincando. E ela falou, você conhece ela? Ela falou assim, conheço, ela é daqui, diz. Só que eu não sei quem é, não vi o rosto. E ela falou assim, eu falei assim, ela falou assim, meu filho é autista, já ficou lá com você. Aí eu, já. E aí ela falou, aqui ele faz um tratamento, mas eu gosto do tratamento que você tem lá, que é o ABA. Eu nem trabalhava com ABA, né? Tipo assim. E aí ela começou conversando comigo, falando, aí eu comecei a entender, realmente, então, eu já estava estudando sobre o autismo, né? E aí eu comecei a entender que era isso mesmo que Deus queria. E aí quando eu acordei, Deus falava assim, capacita, capacita. Só que eu achei que era capacitar as pessoas que trabalhavam comigo. Não, vamos embora, todo mundo fazer aba, todo mundo tem que ficar, saber tudo de aba. Só que aí depois eu comecei vendo que não era o capacitar só isso, é muito além disso, né? E não é só os profissionais, são os pais também. Sim. Então, eu estou muito feliz e estou entendendo o propósito de Deus e estou leve, estou em paz. Que bom, a gente fica muito feliz. Passar um bocado de luta para acontecer esse congresso, né? Várias coisas aconteceu, mas ao mesmo tempo confiando no Senhor, porque eu sei que as lutas vão vir, vai ser difícil, vão ter barreiras, mas quem me sustenta... O propósito é maior, o objetivo é maior. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, porque quando Ele faz, a gente não precisa entender o como. O como é com Ele. Sim. A gente só precisa entender o quê. O que é para eu fazer. É isso, então eu vou fazer. Como? Aí é com Ele. O como a gente entrega e tudo acontece. É ter fé e confiar. Se Ele te deu esse propósito, nada mais justo que você semear e espalhar conhecimento. Com certeza. Tati, muito obrigada por esses minutinhos aqui com a gente. Eu que te agradeço e já deixo o convite para... Convite aceito. Onde o congresso estiver, vamos embora, vamos com a gente. Estaremos juntos, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada. Nada. Bye, bye, gente. Tchau, tchau. Cortou?